Olá a todas e a todos. Este vídeo é um vídeo sobre uma autora que influenciou muito o meu pensamento e também a forma como trabalho como terapeuta na área da psicoterapia transpessoal. Há autores de facto que nos marcam, que nos influenciam, e é o caso desta autora, portanto este é o livro, ela tem vários livros, mas este é o livro de que eu vos queria falar hoje. A Clarissa Pinkola Estes, e o título Mulheres que Correm com Lobos. É um livro muito forte, muito determinante, muito transformador, porque esta mulher é uma escritora de origem hispano-americana, psicanalista, portanto uma mulher que teve formação na área do Carl Jung e que teve inclusivamente à frente do Carl Jung Center for Research and Education nos Estados Unidos e que hoje em dia está a dirigir a fundação Estes Guadalupe Foundation, uma organização de direitos humanos que tem como, entre outras, como missão a difusão de histórias, portanto, para pontos de conflito em todo o mundo. Portanto, é de facto uma mulher muito versátil, muito influente. Ela é uma contadora de histórias na tradição hispano-americana e é difícil ficar indiferente a este livro, penso eu. A todos os livros dela, ou pelo menos aos livros que eu li dela, mas a este em particular, e por alguma razão, eu escolhi falar sobre este livro. Dizer, antes de mais, que eu não contactei a autora, portanto, não vou ler grandes extratos do livro, porque há, obviamente, uma questão de direitos de autor, e que sou a responsável pelo vídeo. Portanto, se de alguma forma alterar o pensamento da autora, de alguma forma, a responsabilidade é minha. E o que eu quero fazer aqui não é uma partilha linear daquilo que a Clarissa escreve, é uma interpretação minha, uma reflexão minha com base no texto dela. Portanto, é esse o objetivo deste vídeo. O capítulo de que eu hoje vou falar, e vou fazer outros vídeos sobre outros capítulos, é o capítulo introdutório. Portanto, é a introdução, e a Clarissa intitula esta introdução, portanto, dá-lhe um subtítulo, Cantando sobre os Ossos, que é assim um título forte, não é? Um título bastante forte. Ela começa por dizer o seguinte, portanto, a primeira frase é esta. A vida selvagem e a mulher selvagem são espécies em vias de extinção. No decorrer dos tempos, fomos observando sucessivamente a aniquilação, a regressão e a extinção da natureza instintiva feminina. Isto tem de facto acontecido ao longo dos tempos. Esta natureza foi-se aniquilando pela sociedade patriarcal. Os modelos de sociedade são essencialmente modelos patriarcais, em que o homem detém o poder, constrói as regras e determina o que é certo e o que é errado, não é? E em que a mulher se submete a essas regras. Esta foi uma das grandes razões, esta dominância masculina foi uma das grandes razões da aniquilação da natureza instintiva e selvagem das mulheres. Mas outra razão teve a ver também com uma aniquilação, de alguma forma, que tem lugar em algumas mulheres, por elas não serem capazes de agir de outra forma, de ir contra o estabelecido, de ir contra o esperado, de ir contra as normas instituídas. Portanto, há estas duas questões nesta aniquilação. O facto é que, quando esta aniquilação acontece,
há uma diminuição muito significativa da vitalidade das mulheres, da energia das mulheres. Quando falamos em vitalidade, falamos em energia de vida. E como é que esta energia de vida, esta vitalidade pode ser restaurada? Ela fala numa busca psíquico-arqueológica, ou seja, ir à arqueologia da mente, do que resta do submundo feminino, porque este submundo feminino tem sido completamente ignorado. Ela faz um paralelismo entre lobos saudáveis e mulheres saudáveis. Aliás, o título do livro tem exatamente a ver com as mulheres que correm com os lobos, com as mulheres que conseguem acompanhar os lobos nas suas corridas selvagens, não é? Pelos habitats indómitos. Ainda existem muitas mulheres assim que conseguem conectar-se a esta natureza, a esta viagem profunda, que também envolve perigos, naturalmente, mas que também envolve grandes realizações quando se consegue levá-la a bom porto. E ela compara então, não é, os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis, dizendo que têm características psíquicas em comum, como seja um sentido apurado, um espírito divertido, uma elevada capacidade de afeição. Lobos e mulheres são seres relacionais por natureza, ou seja, têm capacidade de estabelecer a relação com outros seres. Não só capacidade, têm, sentem esse apelo, não é? Pelo estabelecimento dessa relação com o outro. São profundamente preocupados com as crias, com os companheiros e com a família. São peritos em adaptarem-se a circunstâncias de mutação constante, são leais e de uma coragem extrema. Ela conta-nos a história dela. Ela é uma contadora de histórias. Ela conta histórias de outras mulheres com quem ela contactou, que ela ouviu também, de várias culturas, mas mais importante do que tudo isso, ela conta-nos a sua história pessoal. E é muito poderoso quando uma mulher nos conta a sua história pessoal. Porque ela contar-nos a sua história pessoal implica que ela está pacificada com essa história, que ela a aceita, que ela a valoriza. E, portanto, é sempre verdadeiramente transformador quando uma mulher consegue falar da sua história com verdade. E nós sabemos quando isso acontece, não é? Sabemos quando a história é verdadeira e quando a história é artificial, porque temos uma enorme capacidade de intuição. Enquanto seres humanos, temos essa capacidade. Esquecemos que temos, mas temos uma enorme capacidade de intuição e de leitura do outro. E contando a sua história, ela diz que, de facto, teve um contacto desde sempre com esta natureza selvagem porque vivia numa região, nos Grandes Lagos dos Estados Unidos, em que tinha contacto com a natureza no seu estado mais bruto, mais selvagem, mais forte, não é? Fala-nos dos relâmpagos, que têm o seu lado assustador, mas também o seu lado mágico e poderoso, e dos trovões, e fala das grutas, das árvores, das subidas às árvores, de toda a vegetação, das grandes árvores, dos insetos, dos pequenos insetos, não é? Que são tão negligenciados quando se fala do mundo animal. Da evanescência da vida, portanto, a morte e a vida, o nascimento e a morte, os ciclos, os pirilampos, as borboletas, todos esses seres perfeitamente mágicos. Conta um episódio em que uma loba-mãe matou ela mesma um dos filhos que estava mortalmente ferido. E isto ensinou-lhe o valor da compaixão e o significado da compaixão. Tudo isto é extremamente profundo. Esta conexão não tem sido possível para muitas mulheres. Continua a não ser possível para muitas mulheres, mas independentemente das limitações das culturas, das limitações sociais, das máscaras que a sociedade muitas vezes
Não exige que ponhamos, mas nós sentimos que exige. Nós sentimos muitas vezes que só estamos protegidos se colocarmos essas máscaras. E vamos defendendo o melhor que podemos e vamos afastando da nossa verdade e da nossa essência. E então, ao longo da história, as mulheres foram fazendo isso. Foram sendo proibidas de se adornar, muitas vezes, porque se eram demasiado atraentes, corriam riscos. Muitas vezes foram mortas, não é? Por serem demasiado atraentes. E, portanto, tiveram que ter algum cuidado com isso. Foram proibidas de dançar, não é? De se expressarem de uma determinada forma, muitas vezes mais ligada à sexualidade, por exemplo. Foram proibidas de falar, não é? Foram sendo proibidas de falar. E a voz que não sai fica presa, fica aqui presa, não é? Porque nós estamos aqui para dizer algo, para comunicar algo. E quando isso não acontece, quando não estamos a conseguir comunicar aquilo que viemos comunicar, obviamente que isso tem consequências. Então as mulheres foram-se dissimulando, foram-se disfarçando. Não é? Houve que ter muito cuidado para não ser morto, não é? Para não ser violentado, para não ser espancado, para não ser calado, para não ser humilhado. Isso foi acontecendo ao longo da história. Quando falamos de homens, não dizemos que todos os homens foram assim. Tendencialmente, houve muitos homens que exerceram este tipo de influência sobre as mulheres. Mas não foram todos os homens. Ainda hoje, os homens são completamente diferentes uns dos outros. Portanto, quando falamos destas questões da repressão, também temos que ter algum cuidado com as generalizações que podemos fazer. Mas isto aconteceu tendencialmente. As mulheres foram sendo, de facto, obrigadas a afastarem-se da sua natureza profunda. E a psicologia tradicional também não tem valorizado esta conexão das mulheres à sua natureza profunda. Não tem olhado para esta zona da psique com grande atenção. É evidente que depende das correntes da psicologia e da psicoterapia, mas há uma grande tendência para se ficar mais na superfície. Tem havido. Acredito que agora as coisas vão mudar. Necessariamente as coisas estão a mudar. Porque está a existir uma mudança de consciência a nível mundial relativamente a um conjunto de questões, não é? E de alguma forma há um despertar das pessoas para as coisas e necessariamente se há um despertar, esse despertar só acontece quando as pessoas se conectam ao profundo em si e, portanto, as coisas vão necessariamente alterar-se depois de uma abordagem mais superficial e mais estritamente cognitiva dos fenómenos ou comportamental. E, portanto, estes assuntos dos arquétipos, não é? Os arquétipos que são imagens do inconsciente que estão inscritas nas mentes individuais e coletivas, porque a nossa mente individual também está ligada a uma mente coletiva, a uma energia, a um saber, a um conhecimento coletivo e da própria espécie, não é? Que são arquétipos que existem independentemente das épocas e dos locais e que circulam, digamos assim, não é? Que de alguma forma circulam à nossa volta e que nos influenciam. O conhecimento intuitivo, as temáticas da sexualidade, a temática da natureza cíclica das mulheres, a temática da criatividade, do comportamento e do conhecimento estritamente feminino, tudo isto não tem sido muito valorizado pela psicologia tradicional. Então, o que a Clarissa vai fazer como analista e, portanto, como mulher bastante atenta e bastante focada nos temas do inconsciente, é trazer estes temas para a luz da consciência, ou tentar fazê-lo, não é? Ela valoriza muito materiais que eu pessoalmente também valorizo muito e que utilizo, que são os contos de fadas, que são as lendas e que são histórias de várias origens culturais. São materiais
de uma enorme densidade psicológica e de uma enorme riqueza a nível psicológico e espiritual e que permitem trabalhar aspectos muito profundos da nossa psique. São materiais completamente preciosos. Os contos de fadas, como todos sabemos, porque todos já os ouvimos dos nossos pais, ou avós, ou tios, não é? Outros familiares, e provavelmente também, se temos filhos, já contámos contos de fadas, ou se temos ou se estamos em contato com outras pessoas pequenas, não é? Com crianças no nosso meio familiar e social, são materiais mágicos. São materiais que nos permitem aceder a temas que muitas vezes são tratados de uma forma muito superficial e que perdem muita beleza quando são tratados dessa forma. Não são bonitos, muitas vezes. Atrás de uma beleza aparente, há muita sombra, há temas muito difíceis, muito densos. Como, aliás, as histórias deste livro da Clarissa. São histórias profundamente densas e, por isso, profundamente ricas. Então, esta mulher selvagem, ela, quando fala da mulher selvagem, ela diz: só a palavra mulher e a palavra selvagem despertam coisas em nós. Estão inscritas na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. São materiais muito ricos. E quando falamos destes temas, é como se estivéssemos a bater a uma porta. Ela escreve: lamar ou tocar à la puerta. Como num conto de fadas. A batida à porta da psique feminina profunda. Portanto, estamos a abrir uma porta. E as palavras têm este significado mágico. Elas têm, de facto, um poder muito grande. Elas, quando são pronunciadas, elas conseguem fazer com que acedamos a outras coisas, a outros conteúdos. E quando as mulheres escutam estas palavras, elas são despertadas e ressuscitadas memórias ancestrais. A memória é o nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Agora, se nós não estabelecemos uma relação com tudo isto nos assusta. Tudo o que nós desconhecemos nos assusta. E então vêm aqueles medos, não é? Do desconhecido, da selva, da floresta, do podermos perder-nos, de ser perseguidos por animais selvagens, ser devorados. Tudo isto está associado também ao imaginário da selva e do selvagem. Se nós não conseguimos olhar para isto com olhos de ver, para isto em nós também. E esta relação pode ser aniquilada por sobredomesticação, banida pela cultura envolvente, ou simplesmente tornada incompreensível. Se não houver alguém que nos ajude a pensar e a sentir estas coisas, podemos ficar nessa ignorância toda a vida. Podemos ter esquecido os nomes que lhe deram, podemos não responder quando chama pelos nossos nomes, mas nos nossos ossos, e daí o título deste capítulo, nos nossos ossos, portanto estamos a falar também de uma forma simbólica, obviamente, temos o seu nome gravado. Ansiamos por ela, sabemos que lhe pertencemos e que ela nos pertence. O arquétipo da mulher selvagem envolve este ser matrilinear, ou seja, na linha feminina, na linha da mãe, alfa. Não é? O alfa está normalmente associado tanto ao dominante. Mas aqui, este dominante, na minha perspectiva, não é tornar-se dominante relativamente aos homens.
É um dominante no sentido de se reconectar ao seu poder interior e à sua força. Quando é que as mulheres experimentam este selvagem? Há alturas da vida que são particularmente propícias a essa experimentação, nomeadamente quando as mulheres estão grávidas. Quando as mulheres estão grávidas, estão ligadas a uma energia de vida e de criação, e é natural que experimentem de uma forma única e incomparável esta sua natureza selvagem, que as liga aos ciclos da natureza, que as liga às forças da vida, da criação de outra vida. Portanto, são momentos perfeitamente únicos na vida das mulheres. Como a amamentação, por exemplo, que é um momento simbólico e que é um momento também de estabelecimento de um elo profundo com o outro ser. Através da amamentação é possível, através de um fluido que é nosso, que faz parte da nossa própria energia e da nossa própria vitalidade, é possível ir perpetuando a vida de outro ser. Portanto, é um momento que sempre que possível deve ser vivido, experimentado e, e que no fundo é um milagre, na minha perspectiva, não é? É um milagre da natureza poder fazê-lo. Outro momento em que nos conectamos, que ela refere, é aquele momento em que experimentamos as paisagens magníficas na natureza. Mas aqui não é só paisagens no sentido, olha que bonita paisagem. É mesmo ver o místico, não é? na natureza, ver o divino, se quisermos, nos vários elementos da natureza. Há paisagens que nos podem completamente transformar, despertar, que há ali qualquer coisa que surge em nós e que a desperta em nós. E há uma energia que pode realmente passar da natureza e de um elemento da natureza em particular para nós, acordando coisas em nós e permitindo que saiamos de um marasmo em que muitas vezes estamos desvitalizados e se estamos desconectados da natureza. Como é que também podemos experimentar isso? Através do som. Por exemplo, o som dos tambores vai acordar algo muito antigo e muito vital em nós. A batida dos tambores, que é muito utilizada aqui na nossa sociedade, hoje em dia, em vários tipos de dança, não é? Nomeadamente, por exemplo, na biodança ou noutras danças mais que elicitam estados de transe e que os tambores que são fundamentais em culturas que não a nossa. Não é? Portanto, nós começamos a importar esses modelos, começamos a criar grupos em que esse som está presente e esse som vem acordar, de facto, coisas em nós e determinadas memórias. O tambor, o assobio, a chamada, o grito, a palavra escrita, a palavra falada, por vezes uma palavra, uma frase, uma poesia, uma história. Pode ser evocativa e fazer-nos recordar por um instante que seja qual a matéria de que realmente somos feitas e onde encontramos a nossa verdadeira casa. Porque essa é a questão. Onde é que é a nossa casa? Muitas vezes as pessoas andam perdidas, especialmente quando vivem nas cidades. Andam completamente perdidas, desenraizadas e não se lembram. Não se lembram do que é a pessoa sentir-se em casa. E, portanto, dedicamos muito pouco tempo à fogueira mística ou ao sonho, muito pouco tempo à vida criativa, ao trabalho de uma vida, aos amores verdadeiros. Isto acontece, não é? Andamos entretidos com tudo e mais alguma coisa e esquecemos do que é mais importante. É estranho. É muito estranho. Uma vez encontrada a trilha, eu gosto aqui do trilha, não é? Lembra-me também as trilhas dos lobos. É natural que as mulheres se despachem a envolver-se
que deixem os seus trabalhos, a sua relação amorosa, que repensem a sua vida, que virem a página, que insistam numa pausa, que quebrem as regras, que parem o mundo, porque se recusarão a prosseguir a vida sem ela. Isto acontece. Quando a pessoa encontra a trilha, não pode continuar a viver como vivia antes. Tem que fazer uma mudança, que pode ser uma mudança a vários níveis ou num domínio específico. Mas é impossível que continue exatamente igual. E se recusar a mudar, é natural que os desafios persistam os mesmos e as dificuldades continuem até a pessoa de facto acordar e ver que tem que mudar alguma coisa. Agora, nem sempre é necessário fazer mudanças, digamos que visíveis, não é? Podemos mudar as coisas sem aparentemente mudar nada. Podemos mudar uma relação que está de alguma forma que sentíamos como esgotada, mas podemos de facto mudá-la. Se o nosso parceiro compreender a necessidade que nós temos dessa mudança e dessa revitalização da relação, a relação pode manter-se, não tem necessariamente que acabar. Portanto, esta mulher selvagem é uma mestra selvagem. Este selvagem não é, como toda a gente percebeu, utilizada no sentido pejorativo, mas, bem pelo contrário, no sentido de vida natural, de criação, de criatividade, de algo saudável, não é? De força. Na poesia, esta mulher pode designar-se pela outra, pelos 7 oceanos do universo, pelos bosques longínquos, pela amiga, e há várias teorizações da psicologia sobre esta mulher selvagem, não é? Que pode estar associada ao próprio id, do Freud, portanto, ao mais àquilo de que nós estamos conscientes, está lá mais longínquo, mais profundo. Pode ser a natureza medial, portanto, não vamos entrar agora nessa abordagem mais científica destes conceitos. Em espanhol, Clarissa chama-lhe rio abajo rio, o rio sobre o rio. A luz del abismo, a luz do abismo. La loba, a mulher loba. Tudo isto é possível e em várias línguas, naturalmente, que as designações são diferentes. Quando esta mulher é afastada da sua fonte básica de energia, ela é higienizada, portanto, perde os seus instintos, perde a consciência dos ciclos naturais da sua vida e está subordinada à cultura ou ao intelecto ou ao ego dela própria ou dos outros. Mas até a mulher reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e com sentimentos secretos, exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Portanto, mesmo na mulher que foi mais esmagada e mais silenciada, existe esta mulher selvagem. São grandes desafios. Ela fala mesmo em estrangulamento. Em estrangulamento da psique feminina. Quando nós encontramos uma mulher destas, que está conectada com esta vida selvagem, nós reconhecemos isso nela. Nós percebemos. Aqui está uma mulher que não está esmagada. Aqui está uma mulher que não está completamente condicionada pelas expectativas e pelas convenções, por o que se acha bonito ou se acha feio. E que está ligada a ela mesma e à sua natureza profunda. Isso é extremamente bonito de se ver, não é? Porque essas pessoas conseguiram fazer esse processo, emitem uma luz própria e queremos estar perto delas e aprender com elas.
Então são mulheres que são fluentes na linguagem dos sonhos, da paixão e da poesia. Mas há todas as formas possíveis. Portanto, não quero também aqui, eu estou a basear no que ela escreve, obviamente, mas queria chamar a atenção que esta ligação não aparece só em mulheres mais eruditas e mais cultas, não é? Outras mulheres, com muito menos cultura, entre aspas, não é? Não sei bem o que é cultura, o que é que será, mas outras mulheres também podem estar ligadas, perfeitamente conectadas a esta vida dos instintos e a esta vida mais selvagem, não é? Até se calhar poderão estar melhor, ou pelo menos de outra forma, do que as mulheres mais eruditas. Portanto, não é só através das artes da escrita e da pintura e da dança e da, e da erudição que tudo isto pode ser transmitido. Portanto, uma mulher pode estar profundamente ligada a isto, estando, por exemplo, a fazer uma peça de barro numa aldeia perdida, no meio de Nhures, não é? Ou a cozer um pão, ou a fazer um determinado prato, ou a cuidar das suas plantas, ou a cantar as suas canções, as canções que muitas vezes vêm de geração em geração, ou a tratar dos animais. Tudo isto é possível e tudo isto é muito forte. Provavelmente aqui ela fala muito mais destes contextos, porque se calhar estas questões são particularmente importantes nas cidades em que as mulheres perderam a conexão à natureza, em que perderam a sua sabedoria relativamente aos ciclos da natureza, ao passar das estações, ao significado e ao simbolismo de tudo o que acontece no meio natural. E estas histórias estão repletas de instruções. Portanto, as histórias que são contadas e que são ouvidas são histórias que nos transmitem uma série de instruções e uma série de conhecimentos profundos. Por isso é que muitas vezes na terapia se contam determinadas histórias sobre coisas que as pessoas não têm acesso se formos por vias mais cognitivas, mais racionais. Às vezes contamos uma história e depois não dizemos nada sobre isso. Contamos só a história e deixamos que a pessoa faça as suas associações. As histórias têm este poder de transmutação. E pronto, ela depois fala também da possibilidade de haver histórias que são contadas. Isto acontece muito na tradição das contadoras, nomeadamente na zona dela, não é? É que ela está ligada, portanto, mais também da América Latina, apesar dela ser uma cidadã do mundo, não é? Que viveu em vários sítios e que passou por várias experiências culturais diferentes, mas fala então da possibilidade de muitas histórias não estarem acabadas. São histórias que a contadora, quando a inicia, ainda não sabe como é que ela vai acabar. Provavelmente a história tem a ver com a própria situação, com o contexto, com a pessoa a quem é contada. Não é? Isto é extremamente vivificante. As histórias põem a vida interior em movimento. E o capítulo termina com esta frase: está na hora de voltarmos a ser mulheres selvagens, que gritam, que riem e que cantam. Aquela que nos ama tanto, ou seja, de voltarmos a ser aquela mulher que nos ama tanto e que reside dentro de nós. Para nós a questão é simples: sem nós a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, quem morre somos nós. Pela vida, pela verdadeira vida, ambas devem coexistir. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Até um próximo vídeo também sobre um capítulo do livro da Clarissa, Mulheres que Correm com Lobos. Fiquem bem.